Seu Amaro, larga dessa tralha, homem. Deixa o Cruzeiro do Sul para quem faz poesia. Aqui a gente trabalha com ciência de verdade. A voz do capitão Douglas soou alta e afiada na ponte de comando, feito um apito de navio na neblina. A gente tinha acabado de sair do Porto de Santos e a noite se abria limpa. Um veludo escuro salpicado de estrelas que só quem conhece o mar de verdade sabe apreciar. Eu estava no meu canto, como sempre, perto da grande janela que dava para a imensidão. Nas mãos eu segurava meu velho sextante. Não estava medindo nada, só o segurava. O peso familiar do latão polido pelo tempo e pelo sal era um conforto para mim. Uma mania de velho, eu sei. Olhar o céu antes de uma longa viagem é como pedir a bênção para os antigos. O capitão não estava falando comigo, não de verdade. Ele estava falando para o homem de terno que o acompanhava, um sujeito importante do escritório, todo engomado. Douglas apontava com orgulho para os painéis que piscavam, para as telas que mostravam nossa rota com uma linha verde e precisa. Era a modernidade, a ciência de verdade. E então os olhos dele caíram sobre mim e meu instrumento. Um sorriso de zombaria se abriu em seu rosto jovem. A frase saiu fácil, e alguns dos tripulantes mais novos, que viam o capitão como um deus da tecnologia, riram baixinho. Eu não disse uma palavra. Aos 70 anos, a gente aprende que brigar com a arrogância é como tentar dar um nó na água. Baixei os olhos e, com a calma de quem já fez aquilo 1 milhão de vezes, guardei o sextante em sua caixa de madeira, forrada com um veludo que um dia foi vermelho. Aquela tralha, para ele, era a herança do meu pai. Era a ferramenta que me ensinou a ler o céu, que me deu o pão e o sal por mais de 50 anos de mar. Ele não tinha humilhado a mim. Tinha desrespeitado uma sabedoria muito mais antiga que ele, mais antiga que todas aquelas luzes que piscavam sem parar. Ali, no meio daquela ponte que mais parecia o painel de uma nave do futuro, eu me senti um livro antigo numa prateleira de aparelhos eletrônicos. Um livro que ninguém mais se dava ao trabalho de ler. Mal sabia ele que, em alto mar, quando a ciência dos homens falha, é a poesia das estrelas que nos mostra o caminho de casa. Meu nome é Amaro, 70 anos de idade e 55 de mar. Nasci e me criei em Itajaí, Santa Catarina, numa casa em que a primeira coisa que a gente via ao abrir a janela era o porto. Meu pai era mestre de barco de pesca, e eu, ainda menino, em vez de soltar pipa na rua, aprendia a dar nó em corda e a consertar rede. O mar não era um lugar para passear, era o nosso ganha-pão, nosso patrão. Um patrão severo, que exigia respeito, mas que sempre foi justo comigo. Nunca fui homem de muito estudo, de sentar em banco de faculdade e decorar nome difícil. Meu diploma foi o sol que me curtiu o couro, a maresia que branqueou meu cabelo e as incontáveis noites em que a única luz era a do farol ou a da lua cheia. Fui subindo de posto com o tempo, na base do trabalho duro. De moço de convés a contramestre e, por fim, a imediato, o segundo no comando. O que eu sei não está escrito em manual moderno. Eu aprendi a sentir o navio debaixo dos meus pés. Eu sei quando o motor está forçando só pelo zumbido que ele faz, sei quando o tempo vai virar pelo jeito que as gaivotas voam. É um conhecimento que entra pela pele e se aninha nos ossos. E falando em conhecimento, antes de contar o resto do que aconteceu naquela viagem, eu quero fazer uma pausa e agradecer. Agradecer ao pessoal do canal A Carta na Manga, que me abriu este espaço para contar meu caso. Hoje em dia, parece que a voz de um homem velho já não tem mais valor, que tudo que é antigo tem que ser jogado fora. Se você que está me ouvindo agora também acredita que uma vida de experiência tem seu valor, que os calos nas mãos de um trabalhador contam uma história de respeito, então se inscreve aí no canal. Ajuda a provar que a sabedoria de verdade não envelhece, ela só fica mais forte.
Pois bem, como eu ia dizendo, o capitão Douglas era o exato contrário de tudo isso. Ele era um rapaz inteligente, não posso negar. Tinha todos os cursos, todos os certificados, falava inglês melhor que muito americano. Mas para ele, o navio não tinha alma, era só um monte de ferro flutuando. E o mar não era um gigante que a gente precisa respeitar, era só uma mancha azul na tela do computador dele. Ele não navegava pelo mar, ele seguia uma linha verde. E essa confiança cega na máquina, essa falta de humildade diante da natureza, meus amigos, no mar, isso é o caminho mais curto para o desastre. E eu sentia, bem no fundo da minha alma, que o desastre não ia tardar a nos encontrar. Aquela humilhação na saída de Santos não foi um caso isolado. Foi só a vez em que ele disse em voz alta o que demonstrava em cada gesto, todos os dias. Para o capitão Douglas, eu era uma relíquia. Um móvel velho e empoeirado no meio da sua sala de comando moderna e reluzente. Ele nunca foi grosseiro. De me xingar, não era do tipo. A arrogância dele era mais fina, mais cortante. Era no jeito de sorrir de lado quando eu falava. No jeito de dar de ombros para um aviso meu, como quem espanta uma mosca. Eu me lembro de uma tarde, uns 3 dias, depois de zarparmos. O céu, para um olho destreinado, estava limpo. Mas eu vi, bem no alto, umas nuvens fininhas, compridas, que a gente do mar chama de rabo de galo. É um sinal de vento forte a caminho, um aviso que a natureza nos dá de graça. Cheguei perto dele, com todo o respeito, e disse: "Capitão, olhe aquelas nuvens. O tempo vai fechar mais ao sul e vai fechar com força. Talvez fosse prudente a gente desviar uns graus a oeste, pegar um caminho mais seguro." Ele nem tirou os olhos da tela do computador. Deu um toque no mapa digital. Ampliou a imagem de satélite. Seu Amaro, o sistema meteorológico é o mais avançado do mundo. A previsão para as próximas 48 horas é de tempo bom, sem ondas, sem vento forte. Relaxe, isso aí é conversa de pescador. E virou as costas para mim. Eu não disse mais nada. Apenas fui até o velho barômetro de mercúrio que ficava num canto da ponte. A pressão estava caindo. Devagar, mas estava caindo. A máquina podia dizer uma coisa, mas o mar, com sua linguagem de séculos, me dizia outra. Houve também o episódio da rota. O computador traçava sempre o caminho mais curto, a linha reta perfeita entre 2 pontos. Para as empresas, isso era ótimo, economizava combustível e tempo. Mas um dia, eu vi que a rota nos levaria a passar por uma área que, nas minhas velhas cartas de papel, era marcada como perigosa. Uma área de correntes traiçoeiras e bancos de areia que mudavam de lugar. Levei a carta náutica, amarelada pelo tempo, até ele. Mostrei a anotação, feita a lápis pelo capitão que me ensinou o ofício há mais de 40 anos. Cuidado, mar vira sem aviso. Douglas olhou para o meu mapa de papel com o desprezo de quem olha para um desenho de criança. "Amaro, por favor", ele disse quase rindo. "Nossos sonares mapeiam o fundo do oceano em tempo real. Se houvesse um grão de areia fora do lugar, este sistema apitaria. Esse seu mapa está mais para peça de museu. Quer um conselho? Doe isso para a Prefeitura de Santos. Eles fazem uma exposição." E assim seguiram os dias. Ele, confiando cegamente nas suas luzes, nos seus sinais eletrônicos, e eu, confiando nos meus sentidos. Eu sentia o cheiro da maresia mudar, sentia a vibração do casco do navio se alterar com a força das ondas, que aos poucos começavam a crescer. Eu ouvia o vento assobiar diferente nos cabos de aço. Eram sinais sutis, pequenos avisos que a tripulação mais nova, ocupada com seus celulares e videogames nas horas de folga, nem percebia. Eu anotava tudo no meu diário de bordo pessoal. A hora, a posição, a direção do vento, a queda da pressão. Coisas que a ciência de verdade do capitão considerava lixo. E a cada anotação,
A cada aviso ignorado, eu sentia um aperto no peito. O navio era forte, mas nenhum navio é mais forte que a teimosia de um homem e a fúria do oceano. E nós estávamos navegando direto para o abraço dos dois. A virada do tempo veio exatamente como eu previa. O vento que assobiava fino agora gemia grosso, feito um animal ferido. As ondas, antes longas e preguiçosas, se tornaram curtas e violentas, batendo no casco do navio com a força de um martelo. Na ponte, o capitão Douglas já não sorria. Ele andava de um lado para o outro, os olhos grudados nas telas que mostravam o navio balançando no meio de uma mancha vermelha que crescia sem parar no mapa. A chuva de verão dele tinha se transformado num temporal medonho. Ele estava tenso, mas ainda confiava nas suas máquinas para nos tirar dali. Foi então que aconteceu. No meio da noite, uma luz estranha rasgou o céu. Não era um raio. Era uma cortina de luz verde e roxa que dançou por cima de nós por alguns segundos, silenciosa e assustadora como um fantasma no céu. Ninguém entendeu o que era aquilo, e logo em seguida veio o apagão. Não foi como acabar a luz de casa. Foi um som, um estalo seco, um crack que pareceu vir de dentro de todas as paredes do navio ao mesmo tempo. As telas à nossa frente piscaram, uma última vez, mostrando uma chuva de riscos coloridos, e então, silêncio. Todas elas se apagaram. O zumbido constante da eletrônica, aquele som que era a alma daquela ponte de comando, morreu. Pela primeira vez em muito tempo, o único som que se ouvia era o da fúria do mar lá fora e o ranger do aço do navio. A ponte, antes tão iluminada que parecia dia, mergulhou numa escuridão quase total, quebrada apenas pela fraca luz amarela da iluminação de emergência. Ela revelava o rosto pálido de cada um. O primeiro a reagir, ou melhor, a entrar em pânico, foi o capitão Douglas. "O que foi isso? Liguem de novo! Reiniciem o sistema principal!" Ele gritou, a voz um tom mais alta que o normal. Um dos oficiais mais novos apertava botões que não respondiam. Nada. O capitão correu para o painel de comunicação. "Rádio! Tentem contato com a base. Qualquer um." O rádio estava mudo, morto. Ele batia com a mão na lateral do aparelho, como se a força pudesse trazer a tecnologia de volta à vida. "Casa de máquinas. Alguém me responde?" Ele berrou no intercomunicador. Interno, que também estava morto. O desespero começou a tomar conta dele. O homem que confiava cegamente em seus aparelhos agora estava cercado por eles, inúteis como pedaços de plástico e vidro. Ele olhava para as telas pretas como se fossem um insulto pessoal. Eram espelhos escuros que refletiam apenas o seu próprio medo. A sua ciência, a sua verdade, tinha virado fumaça. Estávamos completamente cegos, surdos e mudos, adriftos. Uma casca de nós de metal no meio de um oceano enfurecido, sem a menor ideia de onde estávamos ou para onde o temporal nos levava. E olhando pela janela, vendo o jeito que o mar se retorcia, eu sabia que não era só um temporal. Era algo muito maior. Um furacão estava se formando e nós estávamos sendo arrastados diretamente para o coração dele. O capitão se encostou na cadeira, o rosto entre as mãos. Eu ouvi ele sussurrar para si mesmo. Acabou. Estamos perdidos. Naquele silêncio pesado, quebrado apenas pelos gemidos do navio e pela voz do capitão se rendendo à derrota, eu senti que a minha hora tinha chegado. Não era uma hora de vingança, nem de orgulho. Era uma hora de responsabilidade. O mar não quer saber de diplomas ou de idade. Ele só quer saber se você é capaz de o enfrentar com respeito e sabedoria. E ali, naquele escuro, naquele caos, a sabedoria que me foi passada por meu pai era a única coisa que nos restava. Enquanto a tripulação estava paralisada, olhando para o seu líder desmoronado, eu me movi,
Meus passos eram lentos, mas firmes. O balanço do navio, que desequilibrava os mais jovens, era para mim uma dança antiga e conhecida. Fui até meu armário e peguei a minha caixa de madeira. O verniz estava gasto, mas a madeira era boa, resistente. Coloquei-a sobre a mesa de navegação, a única superfície grande e plana que não estava coberta de equipamentos mortos. Abri a tampa. O cheiro de óleo de linhaça e de papel velho encheu o ar por um instante. Lá dentro, em seu berço de veludo, estava o meu sextante, a tralha. Peguei-o na mão. O latão frio pareceu esquentar em contato com a minha pele. Peguei também meu relógio cronômetro de corda, que nunca precisou de bateria, e meu livro de anotações com as tábuas de navegação. O capitão Douglas levantou a cabeça. Seus olhos na penumbra me seguiram. Havia confusão em seu rosto. O que o senhor vai fazer com isso? Ele gaguejou. Eu não respondi com palavras. A minha resposta seria o meu trabalho. Caminhei até a janela da ponte, me segurando firme nos corrimões, para não ser jogado ao chão. Lá fora, o mundo era uma confusão de água e escuridão. As ondas eram montanhas que se erguiam e desabavam sobre nós. Era quase impossível ver a linha do horizonte. E o céu estava coberto por um tapete de nuvens de tempestade. Mas eu sou paciente. O mar me ensinou a esperar. Fiquei ali, de pé, por longos minutos que pareceram horas, apenas olhando. A tripulação me observava, em silêncio. Então, como uma pequena bênção, um milagre, as nuvens se rasgaram por um breve instante. E nesse rasgo, uma única estrela brilhou, forte e teimosa. Era o suficiente. Naquele exato momento, uma onda gigantesca levantou o navio, e no topo dela, por um segundo, eu vi a linha do horizonte. Foi o tempo que precisei. Levei o sextante ao olho e, com a mão que não tremia, fiz a medição. Capturei a altura daquela estrela em relação ao mar. Voltei para a mesa de navegação. Um dos marinheiros mais novos, sem que ninguém pedisse, apontou a luz de uma lanterna para as minhas mãos. Abri minha carta náutica de papel sobre a mesa. Anotei o ângulo que medi, a hora exata do meu cronômetro. Com um lápis e uma régua, comecei a calcular. Eram riscos, triângulos, números, uma matemática que aprendi não na escola, mas na prática. O único som na ponte de comando era o do meu lápis contra o papel e o da tempestade lá fora. Ninguém ousava respirar. Depois de uns 2 ou 3 minutos, eu parei. Tracei 2 linhas que se cruzaram num ponto específico no meio do nada naquele mapa. Fiz um pequeno X com o lápis. Estamos aqui, eu disse, a voz calma e firme. Apontei para o X. Depois, meu dedo traçou um caminho no papel, desviando de uma área perigosa que eu conhecia bem. E o furacão está vindo daqui. Apontei para outro ponto. Se virarmos o leme 30 graus a bombordo agora e mantivermos essa velocidade, passaremos pela borda dele. Em 12 horas, estaremos em águas mais calmas. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais o silêncio do medo. Era o silêncio do espanto, da admiração. A poesia do Cruzeiro do Sul, que antes era motivo de piada, tinha acabado de nos dar uma rota, uma direção, uma esperança. Todos os olhos na ponte se voltaram para o capitão Douglas. Ele continuava sentado, paralisado, olhando para aquele X riscado a lápis no meu mapa. O navio gemeu, adernando com força, como que a nos lembrar que não tínhamos tempo a perder. Por um instante, eu vi a dúvida nos olhos do capitão. A sua vida inteira, tudo que ele aprendeu, dizia que confiar num pedaço de papel amarelado e nos cálculos de um velho era uma loucura. Mas as telas à sua frente, escuras e silenciosas, gritavam que a loucura tinha sido confiar apenas nelas. Ele respirou fundo. O homem arrogante tinha sumido, e em seu lugar havia apenas um comandante assustado, responsável pela vida de 30 homens. Ele se levantou, não mais com a postura de um deus da tecnologia, mas com a humildade de quem se sabe derrotado.
Olhou para o timoneiro, um rapaz novo que segurava o leme com as mãos brancas de tensão. A ordem veio baixa, quase um sussurro, mas clara como o dia. Timoneiro, rumo novo, 30 graus a bombordo. Agora. Foi como se uma corrente elétrica passasse pela tripulação. O medo deu lugar à ação. O timoneiro girou o leme com vontade. Na casa de máquinas, que ainda funcionava na energia de emergência, eles ajustaram a rotação dos motores. O navio virou devagar, lutando contra as ondas gigantes, e começou a seguir a rota que meu lápis havia traçado. Ninguém aplaudiu, ninguém gritou. A validação veio de outra forma. O cozinheiro que tinha subido para a ponte apareceu do meu lado com uma caneca de café quente, forte e sem açúcar, do jeito que eu gosto. Ele não disse nada, só colocou a caneca na minha mão e fez um breve aceno com a cabeça. Era um gesto de profundo respeito. Um por um, os outros membros da tripulação, ao passarem por mim, me olhavam diferente. Não era mais com pena ou com desdém, mas com uma admiração silenciosa. As 12 horas seguintes foram um inferno. O navio foi castigado, jogado de um lado para o outro como um brinquedo. Mas agora havia um propósito. Não estávamos mais à deriva. Estávamos lutando, seguindo um caminho. Eu permaneci o tempo todo na ponte ao lado do timoneiro, conferindo a bússola magnética, a única que ainda funcionava, e observando os sinais do mar. O capitão Douglas ficou num canto, em silêncio, apenas observando. Ele via seus homens, sua tripulação, olharem para mim a cada onda mais forte, buscando no meu rosto calmo a certeza de que estávamos no caminho certo. Ele não era mais o centro daquele universo. A sua autoridade, que vinha dos seus certificados e da sua tecnologia, tinha se esvaído. A verdadeira autoridade, naquele momento, vinha da experiência. E então, exatamente como a sabedoria dos antigos previa, o mar começou a se acalmar. Aos poucos, o vento perdeu a força, as ondas diminuíram. E quando os primeiros raios de sol pintaram o céu de laranja, a tempestade tinha ficado para trás. Estávamos machucados, exaustos, mas estávamos seguros. O contramestre, um homem de uns 50 anos, com o rosto marcado pelo mar, se aproximou de mim. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço. Ele estendeu a mão e disse, em voz alta para que todos ouvissem: "Seu Amaro, eu navego há 30 anos e nunca vi nada igual. O Senhor salvou a todos nós." Foi então que o capitão Douglas se aproximou. Ele parou na minha frente. Não havia mais arrogância em seus olhos, apenas um cansaço profundo e um respeito recém-descoberto. Ele olhou para o meu sextante, que repousava sobre a mesa, e depois olhou para mim. "Eu estava errado, seu Amaro," ele disse. A voz dele era firme, sincera. A sua poesia salvou a minha ciência. Me perdoe e obrigado. Nós chegamos ao nosso destino alguns dias depois, com o navio avariado, a tripulação exausta, mas todos a salvo. A empresa abriu uma investigação, e os relatórios técnicos disseram que a causa do apagão foi um fenômeno solar raríssimo, uma tempestade geomagnética de uma força que ninguém poderia prever. As máquinas não falharam por defeito. Elas foram fritas por uma força da natureza. No papel, ninguém teve culpa, mas todos nós que estávamos naquela ponte de comando sabíamos a verdade. A culpa não foi do sol, foi da arrogância. A culpa foi de acreditar que a ciência do homem era maior que a sabedoria do universo. Na viagem de volta para o Porto de Santos, o capitão Douglas mudou. Ele ainda era o capitão, claro, mas a sua arrogância tinha sido levada pela tempestade. Ele passou a maior parte do tempo na ponte, não mais olhando para as telas, que logo foram substituídas, mas olhando para o mar. E ele vinha até mim em silêncio e pedia que eu lhe explicasse as velhas artes. Ele pegou no meu sextante, sentiu o peso dele.
pediu que eu mostrasse a ele como encontrar o Cruzeiro do Sul, como ler as nuvens, como sentir a mudança do vento. E, pela primeira vez, eu não vi nos olhos dele um chefe olhando para um subordinado, mas um marinheiro mais novo aprendendo com um mais velho. Ele entendeu, da forma mais dura, que a tecnologia é uma ótima ferramenta, mas ela não pode ser o seu mestre. O verdadeiro mestre de um navio precisa ter o conhecimento no sangue, e não apenas na ponta dos dedos digitando em uma tela. O respeito que ele me deu naqueles dias valeu mais do que qualquer medalha. Essa história que eu vivi me ensinou uma lição que carrego comigo até hoje. O mundo pode mudar, as ferramentas podem ficar mais modernas, mas o valor da experiência, da humildade e do conhecimento que a gente adquire com o suor do rosto, esse valor nunca fica velho. Sempre haverá um momento, uma crise, um apagão, em que a tralha que você guardou com carinho, a habilidade que os outros chamaram de ultrapassada, se tornará a única coisa capaz de salvar o dia, a sua carta na manga. E eu tenho certeza que você, que está me ouvindo agora, também tem uma história assim. Uma história de um dia em que a sua experiência, o seu jeito antigo de fazer as coisas, foi a solução que ninguém mais encontrou. Eu te convido a compartilhar essa história aqui nos comentários. Vamos encher este espaço com a sabedoria de gente que trabalha, que constrói, que sabe. A sua história merece ser lida. E se você gostou do meu relato e acredita que vozes como a minha precisam ser ouvidas, se inscreva no canal. Ajude a Carta na Manga a continuar mostrando que o maior patrimônio de uma pessoa é o conhecimento que ela carrega na alma. Porque, no fim das contas, pode inventar o que for, mas a ferramenta mais confiável que existe nesse mundo ainda é um homem ou uma mulher de bem, com uma vida inteira de experiência no seu ofício.